oração sacerdotal de Jesus, João 17. Vamos ter mais um momento de oração. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos aquiete, que o Senhor nos dê condições de ouvirmos a Tua palavra. Trabalha, ó Deus, em nossas mentes, em nossos corações, para sermos edificados pelo Senhor, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Existem alguns pensamentos, algumas falas sobre a doutrina da Trindade que são famosas, de séculos ou de décadas, e tem uma que diz assim: tente entender a Trindade e você perderá a cabeça. Tente negá-la e você perderá a alma. Tem uma mais recente, de um dos poetas brasileiros. Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Tem uma de Agostinho também muito famosa. Agostinho diz: se nos pedirem que definamos a Trindade, podemos dizer apenas que ela não é isto e nem aquilo. Tem um pensamento sobre a Trindade que não é tão famoso, mas eu gosto muito, que é do teólogo inglês que viveu no século XIX, George Henry Lang. Diz assim: através dos séculos, milhares das mentes mais capazes têm ponderado sobre este problema, e nenhum homem tem sido capaz de explicá-lo. Quem, pois, o inventou? O que o homem pode inventar, ele pode explicar. O que ele não pode explicar, não pode ter vindo dele. É necessária uma revelação. Gente, a doutrina da Trindade é uma das doutrinas mais importantes da fé cristã. Ela está naquele conjunto de doutrinas basilares da nossa fé. Ela é aceita e reconhecida em todos os credos adotados pelas igrejas cristãs. Ela está presente na linguagem, nos sacramentos, nas orações. E apesar de ser uma das doutrinas mais importantes, por incrível que pareça, ela é uma das menos difundidas, menos pregada, menos conhecida. Nós, muitas vezes, achamos que essa doutrina é para teólogos, para filósofos, para estudiosos e não para o povo estudar. Muitas pessoas pensam isso. A Trindade, ela tem sido considerada por muita gente irrelevante, sem nenhuma proposta prática para a vida cristã. Por exemplo, qual é a atenção que você dá para essa doutrina? Qual é a atenção? Quais são os livros que ao longo da sua vida você já leu que tratam desse tema?
Quando foi a última vez? Você lembra? Você já leu algum livro sobre a Trindade? Quando foi a última vez que você ouviu um sermão sobre esse tema? Há um filósofo, um teólogo, perdão, ele diz assim: se a doutrina da Trindade for considerada falsa, a maior parte da literatura religiosa permanecerá inalterada. Porque não se dá o valor, por incrível que pareça, por mais que ela seja extremamente importante, ela não tem o valor, ou não é dado a ela o valor que ela merece. Dizemos que cremos na Trindade, mas na prática há um descaso. Nós ignoramos esta doutrina grandemente. Se a gente parar para conversar, talvez a gente perceba que existe dificuldade nas pessoas para saber distinguir qual é o papel e qual é a função de cada pessoa da Trindade. Na nossa vida pessoal, no nosso relacionamento com Deus, muitas vezes nós não sabemos nos relacionar com cada uma das pessoas da Trindade. Então, na prática, não na teoria, mas na prática, nós somos monoteístas unitários e não monoteístas trinitários, como ensina a Bíblia. Fazemos parte de uma geração, a nossa geração é pragmática. E uma geração pragmática, ela tende a rejeitar, a desprezar, a descartar tudo aquilo que não é prático, que não é objetivo. Dessa forma, uma doutrina que exige muito estudo, muita leitura e principalmente muita reflexão, muita ponderação, fica jogada de lado. Acaba caindo naquele jargão assim: isso aí a gente vê outro dia, isso aí a gente lê depois. Então você tem lá numa livraria excelentes livros sobre vários assuntos, aí você olha da Trindade, não, esses outros aqui eu vou ler primeiro, e a gente nunca estuda, e a gente nunca para pensar sobre essa doutrina importantíssima. Junto com esse desinteresse, muitas vezes promovido por causa de uma cultura pragmática, junto com esse desinteresse, surge um outro adversário para que a gente se aprofunde e conheça mais sobre essa doutrina, que é o individualismo dos nossos dias. E esse individualismo, como eu vou tentar mostrar aqui para vocês hoje, ele contribui muito para uma percepção e concepção incorreta dessa doutrina. Quem é individualista, quem adota como filosofia de vida o individualismo, a pessoa que é individualista, ela não é trinitariana. E quem é trinitariano não tem como ser individualista. Quem é trinitariano na sua conduta, na sua teologia, não vai ser individualista. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Sobre a doutrina da Trindade como o fim do individualismo. Quem entende a doutrina da Trindade não caminha só. Olha o que diz aí o texto de João, capítulo 17, versos 21, 22 e 23. Não rogo somente por estes, mas também
por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Existe uma teoria, não sei se você já ouviu falar dela, que afirma que Deus criou a raça humana, que Deus nos criou porque Ele estava solitário. Deus vivia lá na eternidade, estava sozinho e resolveu criar os seres humanos. Não é o meu objetivo aqui tratar dessa questão, mas eu posso te afirmar que essa doutrina não encontra base na palavra de Deus. Cercada, apoiada e coberta pela presença e procissão do coral de milhares de hostes celestiais, a Trindade não poderia estar sozinha. Não estava sozinha. Dostoiévski dizia que é o homem que possui um vazio do tamanho de Deus, e não Deus que possui um vazio com o formato do homem. Ele se sentir sozinho e querer criar um homem, querer criar a raça humana. A Bíblia nos mostra que Deus é um ser relacional em sua essência. Jesus diz aqui no texto que lemos: como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, para que sejam um como nós o somos. Então, o que diferencia o Deus cristão dos outros deuses é que o Deus do cristianismo é o Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles se relacionam e eles mantêm unidade e comunhão entre eles. O que diferencia o cristianismo das outras religiões monoteístas? O islamismo e o judaísmo acreditam no monoteísmo unitário, um Deus solitário que não possui ninguém para se relacionar. O cristianismo é um monoteísmo trinitário, um Deus e três pessoas distintas. O Deus cristão é uma comunhão entre iguais. É um Deus que se relaciona entre si. João vai dizer na sua epístola, ele vai dizer assim: Deus é amor. E o que é amor? Uma das, talvez a principal, mas uma das características do amor, ou a natureza do amor, é que o amor, ele é compartilhado. O amor, ele precisa ser direcionado a outra pessoa para que se constitua no verdadeiro amor. Onde existe uma única pessoa, apenas uma pessoa, não existe amor. O amor, para ser amor, ele precisa ser compartilhado. Então, se Deus é amor, Ele não pode existir solitariamente. Ele não pode ser um Deus uno. Antes da humanidade existir, antes das hostes angelicais existirem, Deus já era amor. Deus não passa a ser amor com a criação da humanidade. Deus não passa a ser amor com a criação dos anjos. O amor faz parte da essência de Deus desde a eternidade. Deus não é um indivíduo solitário, mas é uma comunidade divina. Entenda o que eu quero dizer. Deus é
pessoas em relacionamento. O pai é uma pessoa completamente diferente do filho, que é completamente diferente do Espírito Santo. São três pessoas diferentes e um mesmo Deus. Jesus ora, Jesus vai dizer na sua oração, Jesus ora e pede ao Pai para que aqueles que vierem a crer nele sejam um, assim como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Mais na frente, Jesus faz outro pedido ao Pai e ele ora para que os discípulos sejam um como nós o somos. Então, gente, Pai, Filho e Espírito Santo, eles habitam mutuamente um no outro. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Eu e o Pai somos um. O Pai não é o Filho e nem o Espírito, e o Filho não é o Espírito. São três pessoas distintas, com personalidades diferentes, mas um Deus. Deus não é um, Deus é três. Deus não é um ser sozinho, Deus é uma comunidade em relacionamento. Pensa naquela frase famosa lá do Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa expressão, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, significa que Deus possui a forma humana, a aparência humana? De jeito nenhum. Essa expressão lembra que a criatura humana, ela possui traços, características da personalidade do Criador. E na teologia isso é percebido através dos atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles atributos como onisciência, onipresença, imutabilidade. Como o nome diz, né, o ser humano não pode comunicar para o homem. Os atributos que estão em Deus e que o homem pode desenvolver, que são comunicáveis, como bondade, amor, paciência, misericórdia, fazem do ser humano um ser que é feito à imagem e semelhança de Deus. E aí, se você apanhar todos os atributos comunicáveis de Deus, que transformam o homem à imagem e semelhança de Deus, de todos esses atributos comunicáveis, a característica da imagem e semelhança mais forte de Deus no ser humano qual é? Qual dos atributos comunicáveis é o mais forte no ser humano, o que faz do ser humano alguém parecido com Deus? Alguns pensam que é a capacidade de pensar. Eles vão dizer assim, a inteligência nos diferencia dos animais. Então é ela, sem dúvida, que a inteligência é uma grande característica. No entanto, Satanás é muito inteligente e não foi feito à imagem e semelhança de Deus. Outros vão dizer que é a espiritualidade humana. Anjos e demônios são seres espirituais e não foram criados à imagem de Deus. E a gente poderia ficar aqui um bom tempo fazendo esse exercício para descobrir qual dos atributos comunicáveis é aquele, qual é a característica da imagem e semelhança de Deus mais forte no ser humano. Alguns teólogos já fizeram esse exercício. E muitos afirmaram que a característica de maior expressão da imagem de Deus no ser humano não é a inteligência, enquanto ela seja muito importante, não é o amor, não é a espiritualidade.
mas eles vão dizer que é a relação entre as pessoas, ou seja, a comunhão. O ser humano é a única criatura no mundo capaz de ter comunhão com os mesmos de sua espécie, da mesma maneira que o Criador. Gente, entender essa verdade e as consequências desta verdade é algo revolucionário para as nossas vidas. Muda muita coisa na vida de uma pessoa que entende e crê nessa doutrina. Por que é que muda muita coisa na vida daqueles que creem nisso? Pelo fato de que esta verdade, qual verdade? De que a característica da imagem e semelhança de Deus mais forte no ser humano é a comunhão entre eles. Entender isto destrói um câncer no nosso meio, um negócio chamado de individualismo. A doutrina da Trindade, ela põe fim ao isolacionismo. A doutrina da Trindade acaba com aquela ideia de que eu sou dono do meu nariz, que é uma postura muito comum em muitas igrejas, que é uma postura que existe na nossa igreja batista reformada em Campos, de pessoas que dizem assim: sou membro da igreja, mas ninguém toma conta da minha vida. Vou lá, contribuo e a hora que quiser eu desfruto de comunhão. Quem entende, quem compreende o que é a doutrina da Trindade, não consegue viver assim. Posto que a humanidade é feita à imagem da Trindade, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Posto que a humanidade é feita à imagem da Trindade, duas coisas acontecem. Primeiro, tornamo-nos realmente humanos quando espelhamos esta imagem, ou seja, quando temos comunhão. Porque Deus é um ser relacional. Posto que a humanidade é feita à imagem da Trindade, segundo, quanto mais desprezamos a comunhão, ou seja, a imagem de Deus, mais nos desumanizamos. Na Trindade, preste atenção nisso, na Trindade a pessoalidade, as pessoas lá, a pessoalidade, ela não é definida como propõe o individualismo, em oposição às outras pessoas. Na Trindade, a pessoalidade é definida através do relacionamento entre elas. O que eu quero dizer com isso? O pai só é pai porque tem um filho. É o filho quem define a identidade do pai. O filho só é filho porque tem um pai. É o pai que define a identidade do filho. O Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho. A pessoalidade na Trindade não é definida em oposição, mas é definida através de relação, de relacionamento. Pai, Filho e Espírito não são pessoas, porque operam independentemente uma das outras. A identidade deles é definida na relação uns com os outros.
E se Deus é assim, e se nós fomos criados à imagem e semelhança dele, nós também precisamos ser assim. O que nos define? A gente tem que olhar para a Trindade. Semelhantemente, o ser humano, ele se realiza mediante relacionamentos. A doutrina da Trindade nos mostra que os relacionamentos, eles não são opcionais. A doutrina da Trindade nos ensina que os relacionamentos, eles são essenciais à pessoalidade. Existe mãe sem filho? Não se pode ser mãe sem filhos. O que define a identidade de uma mãe é que ela tem filho. Da mesma forma, não se pode ser filho sem pai. O que define um filho é o fato dele ter pais. E o que define uma pessoa é o fato de que ela está em relacionamento com outras pessoas. A Trindade nos ensina isso. E isso é revolucionário porque isso vai contra a cultura individualista dos nossos dias. Isso vai na contramão da ideia, sabe de quê? Eu vou na igreja, chego depois do horário, saio antes de acabar e está muito bom. É o que eu tenho para dar. Não quero me envolver. A doutrina da Trindade rompe com essa postura. O individualismo, vê se não é assim que acontece. O individualismo define a individualidade como diferença. Por exemplo, quando nós perguntamos, quando alguém pergunta quem nós somos, muitas vezes nós respondemos em termos da nossa diferença em relação às outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Se para ser diferente eu pintasse o meu cabelo de vermelho, o único pastor em Campos que tem um cabelo vermelho, se eu pintasse o meu cabelo de vermelho para ser diferente, alguém poderia dizer assim: ele está expressando a individualidade dele. Aquele pessoal que anda todo de preto, né? Que tem lá emo, né? Eles estão expressando a individualidade deles. Ou seja, a identidade é definida pela diferença. Mas aí você abre a Bíblia e você começa a ler a Bíblia. E biblicamente, ser criado à imagem de Deus significa que a verdadeira identidade é encontrada nos relacionamentos, não na individualidade. Ou seja, quem sou eu? Quem é a pessoa que tem o CPF 084-941-33705? Quem é essa pessoa? Essa pessoa é casada com Cristiane, pai de Arthur e Alice, membro de uma comunidade cristã, filho de Deus. O que define a minha identidade? Relações, relacionamento, comunhão. Você percebe que quando nós agimos, ou quando nós adotamos uma postura de diminuir relacionamentos, nós nos desumanizamos. Olha o que está aí no esboço. Porque esse teólogo disse: precisamos do outro para saber quem somos.
E é dos outros que recebemos nosso valor. Quando nos tornamos lei para nós mesmos, quando nos jactamos de nossa autossuficiência, para então nos entregar ao individualismo grosseiro e inflado, quando somos autodeterminados e criamos nossa própria ética ou posição, despreocupados com o que os outros pensam ou esperam de nós, começamos a nos perder. Você quer ver uma coisa? Se a gente trabalha demais, a ponto de não termos tempo para as nossas famílias, nós estamos nos realizando como indivíduos ou estamos nos desumanizando? A pessoa que tem uma agenda abarrotada, imagina um camarada que mora em Bangu, vai trabalhar no centro do Rio, 2h30, 3 horas de ônibus para ir, 2h30 para voltar, 5 horas por dia dentro do ônibus, trabalha todos os dias, fim de semana ele está um bagaço. Ele tem tempo para a família? Isso não é desumano? Ele não está sendo desumanizado? Se eu escolho, outro exemplo, se eu escolho o divórcio, porque o casamento não supre as minhas necessidades individuais, eu me desumanizo. Porque a perda da independência no casamento, tem muita gente que pensa isso, né? Não vou me casar, porque se eu casar eu perco a minha individualidade, eu perco a minha liberdade. E tem gente que casa-se e aí não dá certo e faz a opção pelo divórcio, porque acha que o casamento não supre as necessidades individuais, e quem tem essa postura acaba desumanizando. Por quê? Porque a perda da independência do casamento não é empobrecimento, pelo contrário, é enriquecimento quando nós entramos numa relação de amor, de cumplicidade. Eu não estou diminuindo, eu estou crescendo, eu não estou perdendo, eu estou ganhando naquela relação. Gente, existem certas coisas na vida que você precisa do outro. Você, por exemplo, você precisa do outro para que você se meça, para que você se avalie, para que você se aperfeiçoe. Você precisa do outro para você ser encorajado, para você ter a percepção correta acerca de si mesmo. Então nós encontramos-nos por nos relacionarmos com os outros e não por nos distanciarmos deles. Nós não somos completos seguindo a ideologia do individualismo. A Bíblia diz que não, pelo contrário, é na relação, é na comunhão. Olha o que diz o mesmo autor aí, o mesmo teólogo: quantos casamentos ou nossa condição de pais são deficientes em relação ao amor e sua generosa expressão e autoentrega, e nossos velhos, doentes, deficientes, pobres ou desprotegidos são ignorados e desprezados? A vida do Deus Trino não está sendo refletida em nossa humanidade como deveria. A própria pessoalidade é ferida e reduzida. Onde falte o reconhecimento do próximo, onde bondade, gratidão e cuidado estiverem ausentes, a pessoa que deixou essas coisas para trás, por mais bem-sucedida que seja em outros aspectos, encolheu e não cresceu em termos de sua verdadeira pessoalidade. São diminuídos, não ampliados na sua autoconfiança.
autossuficiência. Nós, seres humanos, criados à imagem de um Deus trino e não um Deus uno, criados à imagem de um Deus que é uma comunidade em relacionamento. Nós, seres humanos, criados à imagem deste Deus, encontramos nossa identidade na relação com o outro, na relação com o próximo. Nós não nos encontramos ao nos separar, mas ao nos relacionar. Por isso que a doutrina da Trindade, ela tem uma grande mensagem a transmitir ao homem que está pensando em se separar da sua esposa. Por isso que a doutrina da Trindade transmite uma importante mensagem ao jovem estudante que pensa que pode ser cristão sem frequentar a igreja. Por isso que a doutrina da Trindade tem uma mensagem a transmitir aos pais que deixam os seus filhos o dia inteiro na creche por causa do trabalho. Por isso que a doutrina da Trindade tem uma mensagem a transmitir ao adolescente que olha para o celular como uma prisão. Por isso que a doutrina da Trindade tem uma mensagem a transmitir às famílias que só estão juntas quando estão na frente da televisão. Por isso que a doutrina da Trindade tem uma mensagem a transmitir ao jovem que não quer assumir o compromisso de se casar porque tem medo de perder sua liberdade. Por isso que a doutrina da Trindade tem uma mensagem a transmitir ao líder da igreja que, por medo de perder a sua autoridade, não permite que outros assumam responsabilidades na comunidade. A doutrina da Trindade nos diz que nós nos encontramos como indivíduos, como seres completos em relações, porque Deus não é um, Deus é três. Deus é uma comunidade de relacionamento. Os desdobramentos desta verdade, de que nos tornamos realmente humanos, quando espelhamos ou quando desenvolvemos a característica trinitariana da comunhão. Gente, essa verdade, ela possui os mais diversos tipos de desdobramentos. As consequências de se crer desta forma são inúmeras. Mas, como eu tenho só um tempo aqui, são poucos os minutos, eu quero dar a atenção a uma coisinha, e muito rápido. Eu quero olhar apenas para uma característica, um desdobramento dessa característica trinitariana. A doutrina da Trindade, ela nos ensina, lembre-se disso, que cristianismo não é algo que acontece na dimensão individual. Cristianismo é vida comunitária. Cristianismo se estende na direção do próximo. Cristianismo assume as implicações em relação ao nosso tratamento com aqueles de fé comum. A doutrina da Trindade nos ensina acerca da importância de congregarmos, de nos ajuntarmos, de partilharmos de comunhão. Isso acontece porque queremos o bem do outro. Isso acontece porque investimos no outro. Isso acontece porque precisamos do outro. Quantas vezes no Novo Testamento aparece a expressão uns aos outros? Dezenas. Orai uns pelos outros, amai-vos uns aos outros, servi uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, chorai com os que choram. A doutrina da Trindade nos ensina que o nosso viver como cristãos
é um viver no contexto do povo de Deus. A doutrina da Trindade nos ensina que não podemos ser individualistas na questão da fé. Para isso, nós precisamos estar dispostos a aprender, a conviver, a receber, a oferecer. Os apóstolos, lá em Atos, começam a chamar os cristãos, sabe de quê? Irmãos. Os apóstolos começam a chamar os cristãos de irmãos. E isso possui um significado muito grande. Caim matou Abel e o sepultou não porque queria honrá-lo, mas porque queria escondê-lo. Aí Deus chega para Caim e pergunta assim: onde está Abel? Sou eu? Sou eu o guardador do meu irmão? Essa resposta, ela vai ao âmago do individualismo, do egoísmo. E com essa resposta, Caim revelava o quê? O seu ato desumano. Não desumaniza? O cristianismo, ele nos convida a vencermos essa atitude. Então, quando a harmonia nas relações com Deus e com o próximo é rompida, o que resta é egoísmo, é individualismo, é solidão, é soberba, é amargura, é ódio, é pecado. Gente, quem lê a Bíblia percebe que todo esforço divino ao longo da história bíblica é por promover alianças, por promover reconciliação com tudo aquilo que o pecado rompeu. A doutrina da Trindade nos mostra a importância de uma comunidade de fé. Somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Romanos 12:5. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não é uma descrição da Trindade, é uma descrição de quê? De uma igreja. É a descrição que Paulo deseja para a igreja de Filipos. Então, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e se este Deus ao qual nós fomos criados à imagem e semelhança é um Deus que se relaciona, como que nós vamos encontrar a nossa identidade? Eu quero caminhar para o fim, lendo o texto de Atos 2. Abra aí, por favor. Lucas vai nos dizer que a verdadeira igreja pentecostal é uma comunidade onde as pessoas compartilhavam as suas vidas e as suas possessões umas com as outras. Olha o que diz aí a partir de Atos 2:46, a gente vai entrar no capítulo 3. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós.
Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Aparentemente, nós temos aqui a descrição de um estilo de vida e de um milagre. Mas o que nós temos aqui é a descrição de 2 milagres. Primeiro, um milagre comunitário. Que diz o verso 46 do capítulo 2: diariamente perseveravam unânimes. Quando foi a última vez que você viu unanimidade numa sociedade, numa comunidade, num povo? Aliás, você já viu unanimidade em algum lugar? Você pode até estar lembrando lá da fala de Nelson Rodrigues, né? Mas essa unanimidade aqui não tem nada a ver com aquela que se referiu o jornalista brasileiro. Essa unanimidade de atos, ela é espontânea. Ela é fruto de um encontro comum. Não é só que eles concordavam com alguma coisa. Eles estavam fazendo juntos e fazendo unanimemente a mesma coisa. Perseveravam unânimes. Quantas vezes eu e você já vimos isso aqui? Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Qual é o nome disso aqui? Milagre comunitário. Isso aqui é um milagre. Num determinado momento, num determinado lugar, um grupo de pessoas conheceu o significado da palavra unanimidade. Isso aqui é um milagre. Isso aqui é um verdadeiro milagre. Quantos que conseguem celebrar a unanimidade na própria família? Volta lá na porta da casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O problema é que cada um quer servir ao Senhor de forma diferente. Não tem unanimidade. Quantos que conseguem perseverar unânimes dentro da própria casa, dentro de uma comunidade de fé? O que Lucas está dizendo é que essas pessoas aqui, elas não se converteram apenas a Deus, elas se converteram umas às outras. Elas comiam juntas, elas se visitavam, elas estavam alegres porque estavam juntas, elas queriam e buscavam a mesma coisa, perseverantemente todos os dias. Isso é um milagre. Na segunda parte do texto, nós também temos outro milagre. Um coxo que pede esmola a Pedro e João e acaba recebendo muito mais do que isso, porque ele é curado. Então nós temos 2 relatos de milagres nesse texto. Infelizmente, a grande parte das pessoas é atraída apenas para o segundo milagre. O povo é atraído por supostos milagres físicos, instantâneos. Isso o povo quer. Mas qual dos 2 tipos de milagres nós mais precisamos? Do milagre comunitário ou do milagre que recebeu o coxo? Os milagres físicos, eles são passageiros, porque a pessoa curada vai ficar enferma novamente. Mais cedo ou mais tarde ela vai ficar enferma novamente. Mas as conquistas comunitárias, diz a palavra de Deus, que elas vão se perpetuar por toda a eternidade. Granjeiem amigos. Por quê? Porque eles os aguardarão nos portões celestiais. A igreja primitiva tinha um milagre que acontecia
todos os dias. O milagre da comunhão, o milagre da unanimidade, o milagre do amor intenso, da doação mútua, o milagre de estarem felizes e alegres pela presença e pelo companheirismo do outro, o milagre de se importar um com o outro, o milagre de necessitar um do outro. Irmãos, compreender a doutrina bíblica da Trindade nos encoraja a vivermos diante desse milagre. O milagre de um coração convertido ao outro, de gente que se entende e que busca a mesma coisa. O milagre comunitário, ele fica mais fácil de acontecer quando nós entendemos que devemos refletir a natureza da Trindade. Deus não é um, Deus é três. Deus é uma comunidade de relacionamento. E a Trindade nos criou a sua imagem e semelhança, de forma que nós não podemos viver de forma isolada, sozinhos, abandonar a comunidade. Nós precisamos caminhar juntos, como comunidade, como irmãos, como companheiros. E isso é um milagre. Viver com os santos na terra é outra história. Mas é aí que nós precisamos aprender a perdoar, aprender a conviver com o outro, que é muito diferente de mim. Isso é milagre. Mas quando nós entendemos a doutrina da Trindade, nós entendemos que precisamos viver assim. Então, nós precisamos ser trinitários ou trinitarianos, não apenas na nossa teologia, mas na nossa prática. Porque nós temos lá um credo, nós afirmamos crer, mas qual é a consequência da crença na Trindade? Nós precisamos espelhar, nós precisamos viver como a Trindade, que é um ser em relação. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos amar aqueles que não são amáveis. E deixa eu te dizer uma coisa: você acha que você é um ser amável? Quando nós entendemos isto, nós iremos nos relacionar com aqueles que imaginávamos ser impossível de conviver. Que Deus nos ensine que a gente não pode ser crente sozinho. Que Deus nos ensine que essa postura de viver de forma isolada não é cristão, não reflete a Trindade. Que Deus nos ajude a compreendermos o valor da comunidade de fé, o valor da igreja. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos conviver uns com os outros. Nós precisamos suportar uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Isso é cristianismo. E a Trindade, a doutrina da Trindade nos ensina isso. Não se esqueça, fomos criados à imagem da Trindade. E a Trindade é um ser trino, não é um Deus unitário. Que assim seja na minha vida
na sua vida, nas nossas vidas.